Depende de vocês e depende de nós disseminar o conhecimento e fazer com que os pacientes usem adequadamente a medicação, que os médicos prescrevam e tenham melhores opções para tratar e prevenir o acidente vascular cerebral nesses pacientes. Eu vou falar então um pouco com vocês a respeito de uma molécula, de uma inovação nessa área terapêutica dos medicamentos anticoagulantes, que se chamam assim por conta de prevenirem a formação de coágulos. Foi estudado durante um longo tempo, aproximadamente 14 anos de estudo dessa molécula, que se chama Pradaxa, etexilato de dabigatran, né? E que traz muitos benefícios em relação ao que se usava até então para a terapia de prevenção de AVC em fibrilação atrial. Então, a indicação recém-aprovada pela agência regulatória é a prevenção de AVC na fibrilação atrial. E eu queria explicar um pouquinho para vocês como age essa medicação, que tem um mecanismo de ação completamente diferente de tudo que já havia sido estudado. Eu vou usar uma analogia bem simples para que vocês entendam que a trombina é a principal responsável por todo o processo de coagulação no corpo. Então, levem em consideração que a trombina pode ser um tijolo. A trombina é importante porque ela age numa substância que é transformada em fibrina, que aqui eu estou usando a analogia do cimento. O que é a formação de um coágulo é trombina mais fibrina. Então, para a construção de um muro, de um coágulo, eu preciso de ambas as substâncias, tanto trombina quanto a fibrina. O que acontece quando eu uso dabigatran? Eu impeço a formação, eu inibo diretamente com Pradaxa a trombina. Isso impede a formação da fibrina, que é o que dá liga ao muro, que é o que dá liga ao coágulo, e, por conta disso, eu previno a formação do coágulo com Pradaxa. Muito bem, as indicações possíveis, ela já vinha sendo comercializada há praticamente 2 anos, com uma indicação de prevenção de trombose venosa profunda, isso é, obstrução de veias profundas, principalmente das pernas, do quadril, e também que poderia provocar embolia pulmonar, trombose pulmonar. E, recentemente, no dia 23 de maio, a Anvisa nos coroou com a aprovação para a prevenção de acidente vascular cerebral em pacientes especificamente com fibrilação atrial. Vamos falar um pouco mais dessa molécula, né? O que é a Pradaxa, então? É um inibidor direto da trombina. Vocês já perceberam que, nessa analogia do cimento e do tijolo, eu impeço diretamente a formação do coágulo. A administração é por boca, via oral. Os efeitos máximos são atingidos em 2 horas. O Dr. Dalmo bem comentou que isso é extremamente importante nessa classe de medicamentos. Por quê? Porque quando eu falo de antihipertensivo, eu preciso que o remédio dure muito na circulação, para que ele esteja todo o tempo protegido. Porque eu não tenho risco de sangramento, eu tenho uma ação benéfica por muito tempo, por quanto mais tempo essa medicação atuar. Nos anticoagulantes, eu preciso que esse paciente tenha facilidade para ser suspensa a medicação e que ela saia logo do corpo, no caso de um acidente, no caso de eu precisar fazer uma cirurgia, uma intervenção nesse paciente. Então, quanto menor a durabilidade dessa medicação no organismo, mais segura ela fica do ponto de vista de intervenção nesse paciente. Ok? Então, os efeitos máximos são atingidos em 2 horas e ele começa agindo rapidamente. Isso também é interessante, porque, como o Dr. Dalmo falou, o tratamento até então utilizado demorava aproximadamente 3, 4 dias para o paciente ter um início do efeito anticoagulante. Aqui, com Pradaxa, em 30 minutos aproximadamente, o efeito anticoagulante já está disponível e seu pico máximo é em 2 horas. Não tem interação com alimentos. O Dr. Dalmo já colocou também. É importante o paciente saber que ele pode ter uma alimentação saudável, que ele deve ter uma alimentação saudável, que ele pode comer alimentos verdes. Isso a gente, como médicos, está todo o tempo incentivando, e que ele não vai ter preocupação que essa medicação sofra uma interferência e perca o seu efeito por conta dos alimentos. Então, não existe interação com nenhum tipo de alimento. Existe uma baixa interação com medicamentos. Importante salientar que a faixa etária onde a fibrilação atrial é mais incidente, estamos falando aqui de idosos, né, de pacientes acima de 60 anos, o número de medicações que esses pacientes utilizam é crescente junto com a idade.
Não raro, os pacientes que têm problema no coração usam em torno de 6 a 8 medicações para diversos problemas, seja para hipertensão, para diabetes, enfim. E que o fato de não interagir com medicamentos ou ter pouco potencial para interação com medicamentos é, sem dúvida nenhuma, um grande diferencial no tratamento com Pradaxa. Bem, existe uma duração de efeito de 12 a 17 horas. Para um anticoagulante isso é bem relevante, como eu já coloquei anteriormente, e excelente do ponto de vista de possíveis acidentes hemorrágicos. Eu consigo rapidamente, em 12 horas, interferir nesse paciente com uma cirurgia, com a necessidade de qualquer coisa que ele impeça o sangramento, né? E, importante colocar que aproximadamente 80% da eliminação desta medicação é através dos rins. Isso facilita também, porque à medida que eu tenho eliminação pelos rins, se eu tiver eventualmente uma intercorrência, uma necessidade de operar esse paciente, se eu hidratar muito esse paciente, eu consigo tirar mais rapidamente ainda essa medicação do organismo. Ok? Os outros benefícios, além da comodidade, e muito mais importantes até do que a comunidade, do que a comodidade, eu vou conferir com vocês um maior estudo que já foi feito nesse tipo de pacientes, é a eficácia em relação à prevenção de eventos de acidente vascular cerebral e a redução do risco de sangramento nesses pacientes também. Bem, isso aqui é para ilustrar para vocês a rápida absorção da medicação por via oral, né, uma qualidade bastante importante, como a gente já colocou, e que em aproximadamente 2 horas eu tenho o efeito máximo do efeito anticoagulante dessa medicação. Então eu posso contar com essa prevenção a partir de 30 minutos com efeito máximo em 2 horas. Ok? Bem, e todas essas características da molécula são importantes de serem testadas na vida real. O que significa tudo isso dentro de um paciente? Como que eu valorizo todas essas características? E é por isso que a gente faz estudos com grandes populações que têm a doença para validar o que todas essas características da molécula têm em relação ao benefício e à prevenção de eventos vasculares e de redução de sangramento. Então, os estudos de fase 3, que é o que a gente fala, são os estudos pivotais, os estudos de registro, os estudos que garantem a indicação, são muito importantes para isso, para validar todas as características da molécula. E isso aconteceu com o estudo RELY, que é o maior estudo já publicado em pacientes com fibrilação atrial, para estudar a prevenção de acidente vascular cerebral. Foram mais de 18 mil pacientes. Importante lembrar que foram pacientes que tinham uma idade média em torno de 72 anos. Essa é a faixa etária onde mais, a partir de 70 anos, né, onde mais incide esse tipo de arritmia, a fibrilação atrial. Então, mais de 18 mil pacientes que foram seguidos aproximadamente por 2 anos, que foram envolvidos 951 centros em mais de 44 países, e aqui no Brasil vários centros foram envolvidos, portanto nós temos populações com diferentes raças, diferentes etnias, em praticamente todos os países do mundo. Os pacientes foram envolvidos de dezembro de 2005 a março de 2009, e os resultados preliminares foram apresentados em 2009 no Congresso Europeu de Cardiologia, e no mesmo dia foram publicados talvez o maior jornal científico, que é o American Journal, e que isso dá muita credibilidade ao estudo. Para a comunidade científica, essa publicação coroa e modifica uma fase, transforma uma fase que eu, como o Alexandre e como o Dalmo passaram, e que, se Deus quiser, isso deve mudar, para a gente poder reduzir esses números tão alarmantes de morte e de incapacidade no nosso país.